E o presidente Lula vai receber amanhã dirigentes de centrais sindicais para falar sobre o reajuste do salário mínimo e para receber demandas dos sindicalistas. O encontro deve ser realizado no Palácio do Planalto. Os representantes da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da UGT, entre outras, avaliam como baixo o valor de R$ 1.320 e propõem R$ 1.342. Na reunião, os líderes devem anunciar a Lula a criação de uma mesa nacional para debater o assunto, além de discutir a regulação do trabalho em aplicativos e a valorização da negociação coletiva. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deve ainda propor às centrais uma nova fórmula de cálculo do salário mínimo a partir de 2024. Zé. Esse aviso do governo, vamos dizer, esse flerte do governo com a possibilidade de aumentar o valor do salário mínimo, acima até do que propõe a lei orçamentária e o Congresso Nacional, isso acabou provocando desconfianças no próprio mercado, né? Isso vai redundar em despesas muito maiores para a Previdência e para os gastos públicos, em geral, porque existem vários benefícios que são exatamente através do salário mínimo. Isso mostra e reforça a ideia de que há uma contramão aí, que é um Estado gastador, gastando muito além da arrecadação e indo fundo, né? Há um preceito na política que é o seguinte: você não pode receber um grupo assim para dizer um não. Para dizer um não é melhor não receber o grupo. Então, se os sindicalistas estão indo ao presidente da República com este pleito, é claro que o presidente tem que dar uma resposta positiva, senão seria inabilidade política, o que não há uma inabilidade nesse grupo que está de volta ao poder. Então, é uma tentativa de valorizar os sindicatos que estão apagados sem aquele imposto obrigatório, imposto sindical, né? Que estão numa dificuldade muito grande, e aí a tentativa de reforçar. Veja bem, se o presidente Lula aumenta o valor do salário mínimo acima do que propõe o orçamento, terá dificuldades orçamentárias e até cometerá pedaladas fiscais, porque vai gastar muito da Previdência Social. Jogar com o salário mínimo, isso aí é um populismo difícil de ser fechado economicamente, porque o buraco fica muito profundo. Com relação às centrais sindicais, esta aproximação é lógica, há um vínculo entre Lula e as centrais sindicais, só que nós vivemos um novo momento. As centrais sindicais já não são mais representantes dos trabalhadores brasileiros. São ainda representantes oficiais, mas na prática, na realidade, já não são mais. Houve uma mudança muito grande, inclusive na reforma trabalhista, sobre essa relação de trabalho no Brasil. Você, Mota? O ex-presidente americano Ronald Reagan disse uma vez: "Eu acredito que o melhor programa social é um emprego." O grande economista e político brasileiro, Roberto Campos, costumava lembrar que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é o mercado. E o mercado somos todos nós, quando trabalhamos, compramos as coisas que precisamos ou criamos empreendimentos. O caminho para o progresso e a prosperidade da nação é dar às pessoas mais liberdade para empreender. Melhor do que aumentar o salário mínimo é reduzir os impostos que o trabalhador paga e que estão embutidos em tudo aquilo que ele compra. Melhor do que aumentar o salário mínimo é garantir a estabilidade da economia para evitar que os salários, inclusive o salário mínimo, sejam corroídos pela inflação. O segredo para conseguir tudo isso não é segredo. É liberdade econômica, impostos baixos e um Estado enxuto. Kobayashi. Bom, em uma coisa, essas entidades todas têm muita razão para conversar com o presidente Lula, que é a promessa descumprida já no início de mandato. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, mas que ele prometeu que ia aumentar o salário mínimo, prometeu. Todo mundo se lembra da campanha eleitoral em que ele dizia com todas as letras que ele iria aumentar o salário mínimo. Criou-se uma expectativa para um salário de 1.320 ou 1.322 e agora ficou no 1.302. Então, prometeu para os eleitores, ganhou a eleição, não cumpriu essa promessa. E não foi só para os eleitores, prometeu também agora na campanha com os parlamentares para aprovação do furo do teto, né, da PEC de transição, que estourou o teto em 160 bilhões. Os argumentos, se lembram?
70 bilhões para o Bolsa Família e alguns outros bilhões para investimentos sociais e alguns valores desses bilhões para subsidiar o aumento do salário mínimo. Pois bem, enganou também a turma nesta campanha de aprovação da PEC de transição. E chegou agora a hora dessas pessoas ligadas a essas entidades reclamarem. Mas não pensemos nós que essa é a pauta. Tem muita coisa envolvida. Pode acreditar, a volta da contribuição sindical obrigatória está em pauta, coisa que não favorece a nossa economia e muito menos os direitos dos trabalhadores. A cobrança do imposto sindical, a obrigatória, ela só favorece a sindicalista, a sindicato e não corresponde ao que precisa o trabalhador na ponta da linha. Eu advoguei por muitos anos para associações de servidores públicos. Associações, não sindicatos. As associações, em contrapartida das contribuições voluntárias de seus associados, precisam entregar algum tipo de benefício. Vitórias judiciais, prestação de serviços, algum tipo de benesse para esses associados, justamente para justificar o empenho deles, a voluntariedade, a vontade de contribuir. Se todas as carreiras de trabalho tivessem a oportunidade somente da contribuição voluntária, estes sindicatos aí certamente estariam mais preocupados em atender à vontade dos trabalhadores. Pavinato. O que é certo, o que é errado. Quando um judiciário tem que fazer uma coisa faz, quando não pode, não faz, e o papel do sindicato é esse. O papel do sindicato no Brasil é exigir, entre outras coisas e principalmente, o aumento do salário mínimo. Não vejo nenhuma excrescência nisso. Os sindicatos existem para isso, os sindicatos existem para exigir melhorias, especialmente as materiais, nas condições de trabalho. Ainda mais uma sociedade de consumo em que tudo é quantificado. Não importa se eu tenho uma hora de descanso ou meia, o que importa é o que vai para o bolso do trabalhador. E está aí, o sindicato, as centrais sindicais estão fazendo o que se espera delas. E o que se espera delas de um governo, de um presidente que tem origem no sindicalismo. Para quem não se lembra, o Lula, ele nasce politicamente do movimento sindical em São Bernardo do Campo. Portanto, nós temos centrais sindicais cumprindo o papel que lhes cabe à vontade, porque nós temos na Previdência um companheiro da central sindical. Agora, quer dizer que as benesses materiais conquistadas por um sindicato aos seus representados, os trabalhadores, vão de fato garantir melhores condições de vida ao trabalhador ou melhor remuneração ao trabalhador? Não significa, porque um bom trabalhador, ele tem aumentos e promoções por mérito. O aumento do salário mínimo representa o aumento de um piso. E às vezes o aumento de um piso, ele prejudica aquele trabalhador que merece mais porque produz mais, porque é melhor, porque aumentado o piso, diminui-se a margem de aumento de promoções e de reconhecimento pela meritocracia. Mas nesta fotografia não há nada de errado.